Assista agora, podcast Tema Livre. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bem-vindos de volta, estamos no ar pelo canal 7 TV Rio Preto e nas principais plataformas streaming e digitais. No ar aqui o nosso Tema Livre, sempre com um convidado especialíssimo, trazendo assuntos aí que muito importam ao seu cotidiano. Desta feita eu estou recebendo aqui o médico cirurgião Dr. Hamilton Funes. Ele é cirurgião gastroenterologista e é também nutrólogo, e é quem abrilhanta hoje aqui o nosso programa. Bem-vindo, doutor, ao Tema Livre, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Roque, prazer é meu. Doutor, vamos começar fazendo uma pontuação importante dentro do tema que nós escolhemos para esse podcast. Eu quero que você diga para a gente o que é a cirurgia robótica, né? Com todo esse desenvolvimento tecnológico e digital, nós temos hoje a cirurgia robótica fazendo a diferença no campo das cirurgias. E a gente sabe que é um assunto que muito interessa aqui ao nosso público, aos nossos telespectadores e às pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais. Cirurgia robótica, como é que funciona? Bom, Roque, começando, né, eu acho assim, a cirurgia robótica é o presente e o futuro da cirurgia, eu acredito, né? Ela vem para substituir ou para somar com a cirurgia videolaparoscópica, né? Pela sua capacidade de melhorar a visibilidade das estruturas a serem operadas e também, de certa maneira, substituir um pouquinho a mão humana, o tremor da mão humana, o cansaço, porque o cirurgião opera num console, opera sentado. Então, hoje a cirurgia robótica ela vem somar muito como um armamento na cirurgia geral, na cirurgia urológica, na cirurgia proctológica, ajudando bastante o cirurgião no tratamento das patologias cirúrgicas. As notícias que se tem, doutor, parece que datam de 1990, alguma coisa assim, do surgimento da robótica, né, no campo da medicina, e mais especificamente na área da cirurgia, né, ou das cirurgias, porque a implicação cirúrgica feita através dos robôs, ela se estende a praticamente todos os órgãos do corpo humano, não é? Nesse processo de tempo, desde 1990, quando se tinha as primeiras informações a respeito, muito se evoluiu nesse sentido, os robôs se tornaram ainda mais ágeis, ainda mais delicados no seu campo de ação? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, né, essa ideia era que essas cirurgias pudessem ser feitas pelo robô à distância, né? Principalmente durante as grandes guerras, quando você tivesse algum acidente grave e precisasse de um cirurgião habilitado para poder fazer uma cirurgia de urgência e não tivesse ali presente, ele poderia usar esse robô estando presente, o cirurgião numa outra localidade fazendo essa cirurgia. Mas a dificuldade até então era a transmissão desses dados via internet, né? Existia sempre um delay, né? O movimento do cirurgião no console chegava sempre atrasado no braço do robô. Isso aí acabou impossibilitando um pouco isso. Hoje, com a tecnologia 5G, isso já está sendo possível que aconteça. Esse já é um dos avanços, né? Já pode ser feita uma cirurgia à distância com esse robô. O cirurgião fica sentado num console, ligado ao paciente através da internet e realizando a cirurgia, então, à distância. As pinças melhoraram, a visão melhorou, os braços do robô ficaram melhores, né? Então, houve uma evolução muito grande e a possibilidade de uma cirurgia melhor agora é perfeitamente factível. Doutor, houve uma certa época em que se falava sobre a laparoscopia
e isso causava algum temor, algum receio, né? Quer dizer, parece que hoje está acontecendo a mesma coisa no que diz respeito à robótica, né? Como é que a gente harmoniza isso do ponto de vista do entendimento de que nós estamos, de fato, num estágio mais avançado e de que isso implica em muito mais assertividade quando a gente fala do processo cirúrgico como um todo? Então, isso é uma verdade, né, Roque? Quando nós começamos a fazer a videocirurgia, e no início era só praticamente vesícula, né? Havia um certo receio dessa cirurgia e até mesmo um processo de não aceitação, né, do processo, porque os cirurgiões bem treinados, cirurgiões mais antigos, que resolviam aquilo por laparotomia e não achavam que houvesse nenhum tipo de vantagem na videocirurgia, né? E hoje, o que acontece? Não se admite mais, por exemplo, fazer uma cirurgia de vesícula, uma colestectomia, que não seja por videolaparoscopia, né? E hoje está acontecendo alguma coisa parecida com relação à cirurgia robótica. Por que eu vou fazer cirurgia robótica se eu resolvo bem os problemas com videocirurgia, né? Acontece que a cirurgia robótica traz algumas vantagens e traz mais eficiência à cirurgia em determinados procedimentos, né? Então, a tendência é que no futuro a cirurgia robótica também tenha a mesma aceitação que a cirurgia videolaparoscópica. Aí que seria muito interessante, doutor, para as pessoas que nos acompanham, ter exatamente esse nível de clareza, né, da diferença que há entre a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, em termos assim bem sucintos, bem resumidos. Qual é a diferença fundamental? Bom, existem algumas diferenças que são bem importantes, né? Uma delas que a gente pode pontuar, Roque, é o tipo de visão, né? Quando a gente opera com a cirurgia tradicional, a cirurgia videolaparoscópica tradicional, a gente opera e tem que ter um treinamento para ter a visão 3D. Senão, quando a gente olha numa televisão, você sabe, a visão é segunda dimensão. E a gente olhando na televisão e operando com as mãos nas pinças, a gente tem que ter o treinamento para poder acessar aquele órgão sem perder profundidade, entendeu? Esse é um detalhe que na cirurgia robótica, como a gente opera no console, a gente opera olhando e tendo uma visão 3D. É como se a gente estivesse dentro do paciente operando, entendeu? A visão é perfeita, com terceira dimensão. Então, isso facilita muito a cirurgia. A outra situação é com relação às pinças. As pinças laparoscópicas têm um movimento restrito, né, com relação à pinça robótica. A pinça robótica, ela tem na ponta, é como se ela fosse um pulso, é um wrist, né? Ela tem todos os movimentos do pulso. Então, ela permite acesso de todas as maneiras dentro das cavidades operadas, o que não é o caso das pinças da cirurgia laparoscópica. Então, para fazer sutura é mais fácil, para fazer dissecção em áreas menos acessíveis à cirurgia laparoscópica é mais fácil. Então, essa é uma das vantagens, né? E a delicadeza da cirurgia robótica, né? Na cirurgia laparoscópica, o cirurgião fica ao lado do paciente, movimentando as pinças. Na cirurgia robótica, o robô assume o controle das pinças, comandado pelo cirurgião sentado num console, mexendo num joystick. Bom, já que a gente está nesse assunto, vamos falar de um assunto que interessa muito diretamente aos homens, não é? Vamos falar do câncer de próstata, que não é exatamente a sua área de atuação, mas o doutor Hamilton conhece bastante de anatomia, então acho que ele pode nos trazer aqui uma informação muito segura. Cirurgias de próstata, no caso da utilização da robótica, né? Isso traz menos complicações, traz mais assertividade no processo cirúrgico e traz mais conforto para esses pacientes, doutor Hamilton? Roque, sem dúvida, sem dúvida.
o câncer de próstata é uma doença bastante frequente no homem, né? E ele tem que se submeter aos diagnósticos precoces depois de uma certa idade, e inclusive algumas coisas preconceituosas com relação ao diagnóstico e tal, mas hoje existem grandes possibilidades de fazer o diagnóstico precoce da doença. E a cirurgia robótica realmente trouxe um grande avanço na cirurgia da próstata, né? Porque a cirurgia robótica ela permite que você visualize as estruturas envolvidas com maior precisão. Então você pode ter uma dissecção mais adequada com o mínimo de lesão possível, tá? Então realmente hoje a cirurgia robótica na próstata é considerada o padrão ouro para a cirurgia. Vamos combinar assim então, doutor, chamando aqui um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retoma com esse tema. O meu convidado de hoje é o Dr. Hamilton Funes, que é médico, cirurgião, gastroenterologista e é nutrólogo também. E o nosso assunto se prende à robótica e os benefícios, né, que a robótica oferece no campo da medicina. Daqui a pouquinho de volta, aqui com o seu podcast, o Tema Livre pelo canal 7, TV Rio Preto. Até já. A TV Rio Preto está presente nos principais aplicativos de Box TV e também nas plataformas digitais. iPlay, Twitch, TV Brasil ao vivo, Soul TV, Roku TV, NX TV, Mubi TV, CX TV e Amazon Fire TV. TV Rio Preto, a imagem da cidade. Já estamos de volta pelo canal 7 TV Rio Preto, podcast é Tema Livre, programa que você pode acompanhar também nas principais plataformas digitais e streaming. É isso aí. O convidado de hoje, e com muita alegria, estou recebendo aqui o Dr. Hamilton Funes, médico, cirurgião, gastroenterologista e nutrólogo. E a gente está falando sobre as cirurgias, né, feitas pelos robôs, que é a cirurgia robótica, né, que tem um campo de atuação extraordinário. A gente estava conversando aqui, até mesmo no processo do intervalo, a respeito dos resultados obtidos em casos em que a pessoa tem o chamado refluxo gastroesofágico, né, que traz aí um desconforto terrível, né, doutor? Qual tem sido o benefício da cirurgia robótica neste quesito, mais especificamente neste quadro de refluxo gastroesofágico? É ótimo, né? A cirurgia fica maravilhosa, né? Mas só para relembrar, né, Roque? Antigamente essa cirurgia era feita com uma enorme incisão, né? O tempo de recuperação era enorme, o paciente tinha muita dor, ficava em torno de 7 dias operados, tanto é que praticamente ninguém queria fazer essa cirurgia, preferia ficar tomando a medicação, que também naquela época não era tão boa, né? E hoje, apesar da gente ter aí todos esses prazóis que melhoram muito os sintomas, existem indicações muito específicas para a cirurgia do refluxo gastroesofágico e as vantagens da cirurgia robótica também, né? Principalmente pela atuação dos seus braços, a facilidade da movimentação das pinças nas dissecções próximas ao esôfago e as suturas e a formação das válvulas ficam muito bem feitas quando feitas com cirurgia robótica. Então, isso também já é um avanço dentro da cirurgia geral. E também existem, aí a cirurgia robótica é melhor ainda, quando a gente, de alguma maneira, por algum motivo, precisa reoperar esses pacientes. Os que têm recidiva de alguma cirurgia que foi feita no passado para corrigir esse refluxo ácido para o esôfago. Então, nessas cirurgias, então, a vantagem do robô é extrema, porque a gente consegue fazer e observar direitinho as áreas de dissecção que a gente precisa fazer
para a correção dessa doença. Outros benefícios importantes também, doutor, têm sido notados em casos de hérnias, né, que se dão ali na parede abdominal. Gostaria que o doutor pudesse falar um pouquinho também a respeito desse assunto. O Roque, nessas hérnias da parede abdominal, principalmente a parede abdominal anterior, as hérnias que são derivadas de cirurgias anteriores, né, essas hérnias incisionais, o robô é campeão para fazer essa cirurgia, porque no passado, ou ainda nos dias de hoje, né, para se corrigir essa hérnia, existe a necessidade de uma grande incisão abdominal para a correção e a eventual colocação de uma tela, né? Hoje, com algumas punções, 3 ou 4 punções laterais, a gente consegue colocar os braços do robô, fazer a cirurgia completa e colocar uma grande tela e fazer a correção dessa hérnia sem ter uma incisão grande, com uma recuperação fantástica do paciente, alta rapidamente no hospital, com pouca dor, né? E também as cirurgias das diastases do músculo reto abdominal, quando os retos abdominais se afastam e existe uma falha com protusão do abdômen para frente, né? Isso também pode ser feito com grande vantagem com a cirurgia robótica. E o mais interessante, né, doutor Hamilton, o processo que envolve a etapa cirúrgica, o próprio processo de recuperação, ele é muito mais rápido, né? O paciente tem muito mais conforto, podendo voltar às suas atividades diárias, aos seus afazeres, num curto espaço de tempo e com todos esses benefícios que a gente pôde ilustrar aqui, né, no tocante aos processos oriundos hoje da cirurgia robótica. Dr. Hamilton Funes, médico cirurgião gastroenterologista, nutrólogo, meu amigo especial e o meu convidado de hoje para essa conversa aqui muito profícua, muito interessante e que certamente muito agrega para as pessoas que nos acompanham aqui pelo canal 7 TV Rio Preto e também aí nas principais plataformas digitais e streaming. Doutor, nós estamos encerrando então esse nosso bate-papo e espero brevemente tê-lo aqui novamente para a gente continuar focando esse assunto que tem muito mais conteúdo a ser oferecido e eu gostaria de brevemente poder mais uma vez contar aqui com a sua participação. Muito obrigado. Eu aqui agradeço, Roque. Espero ter conseguido prestar algum esclarecimento e ser útil de alguma maneira. Muito obrigado. Fica por aqui o nosso Tema Livre, no seu canal 7 TV Rio Preto, nas principais plataformas digitais e streaming. Apresentação inédita toda segunda-feira, a partir das 13 horas, com reapresentação às 20 horas, portanto, às 8 horas da noite. Muito obrigado pelo seu carinho, foi bom ter você aqui. Até a nossa próxima edição. Tchau.